Olá, penalista! Seja bem-vindo! Se você voltou ao canal, eu tenho certeza que você gostou. Então, eu espero que você deixe aí os comentários, faça sua inscrição aqui no canal, coloque aí o sininho para ficar em alerta, para que você receba outros vídeos que possamos produzir aí de maneira atualizada. Enfim, seja bem-vindo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender se continuar aqui conosco. Hoje, a dica é de direito penal, é penal na veia. Eu sou Jofferson Santos e espero que você goste dessa dica hoje sobre o crime patrimonial de roubo. Então hoje nós vamos tratar do artigo 157 do Código Penal. Muitos pontos importantíssimos a serem trabalhados, não é isso? Será que existe roubo de uso? Será como é essa situação do latrocínio? Será que é roubo seguido de morte mesmo? Questionamentos que vocês estão deixando e que nesse vídeo você já vai encontrar várias pessoas levando questionamentos aqui para que a gente possa trabalhar dentro dos temas abordados. Então, não perde tempo, coloca o teu caderno aí do lado, coloca teu VADMECUM, o teu Código Penal, porque a aula hoje, ela vai ser 100%. Pode ter certeza. Não nos deixe, você não vai se arrepender. Então vamos lá, vamos para os slides. Você tem tanto a parte teórica quanto também questões. Lembrando que essa aula vai ser dividida em blocos. Então não perde tempo. Vem conosco, você não vai se arrepender. Penal na veia. Até mais. Olá pessoal, sejam bem-vindos então à nossa aula sobre crimes patrimoniais. Agora vamos tratar do crime de roubo. Como eu bem coloquei aqui para vocês, atualizado com o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019. Então a primeira orientação que eu quero trazer aqui é que você pegue a legislação atualizada. O crime de roubo foi um daqueles crimes que mais sofreram modificações a partir do pacote anticrime que entrou em vigência este ano de 2020. Então essa é a primeira orientação. E claro, na aula passada, eu creio que você lembra, eu sempre trouxe aqui como orientação a tua leitura sobre a lei, seja o pacote anticrime, seja o Código Penal nos crimes patrimoniais e, claro, fazer anotações no teu caderno. Uma ferramenta importantíssima para o seu estudo, ok? Antes da gente entrar no tema, eu quero aqui deixar o meu Instagram, tá aí na tela como você pode ver, @jofferson.pc. Você vai encontrar dicas de penal, processo penal, criminologia, medicina legal, direito internacional, conteúdo diverso, tá? Meu Facebook, Professor Jofferson Santos, e o nosso canal do YouTube, esse que você está assistindo a aula. Divulgue, compartilhe, faça sua inscrição. Tenho certeza que você vai ajudar não só os teus estudos, mas também vai ajudar muito os estudos de outros colegas que estão aí na jornada para os concursos públicos ou para o exame de ordem, tá bom? Então vamos lá. Sem mais delongas, a nossa meta aqui é trazer a análise do crime de roubo com, no final das questões, analisar todo o tema de maneira bem eficaz, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui sempre analisando a topografia do crime. Então você vai pegar o seu Código Penal, o seu VADMECUM, caso você não tenha, imprima lá no site do Planalto, o artigo 157, que é justamente este que está relacionado ao crime de roubo, mais um crime patrimonial sendo analisado aqui no nosso canal. Então, a topografia é importante, isso principalmente aí colocado no seu caderno, para que a gente tenha uma noção no momento de estudar de como se divide para o legislador a prática do crime de roubo. O artigo 57, ele é dividido no seu caput, que é a cabeça do artigo, e você vai fazer a leitura aí no seu VADMECUM, no seu Código Penal. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, aí vem as modificações importantes que você tem que tomar muito, mas muito mesmo, as anotações a respeito do parágrafo 2º-A e do parágrafo 2º-B. Esses dois parágrafos subdivididos, tá, foram trazidos por leis, seja uma de 2018, seja esta que ocorreu este ano de 2020, o pacote anticrime. E por último, o parágrafo 3º.
relacionado às qualificadoras. Então, caput, você terá o roubo simples próprio. Parágrafo 1º, vamos lá aqui, iniciar com as nossas anotações. Então está aqui, o parágrafo 1º, roubo simples, impróprio, nós vamos fazer a diferença entre o próprio e o impróprio, não se preocupem, tá? Isso vai estar anotado aí no seu caderno a partir da nossa aula. Parágrafo 2º, as majorantes ou causas de aumento de pena. Parágrafo 2º-A, majorantes ou causas de aumento de pena de 2/3. E o parágrafo 2º-B, majorante ou causa de aumento de pena, que nós veremos mais à frente, relacionada aí à modificação que o pacote anticrime trouxe. E o parágrafo 3º, as qualificadoras, tá? Que também foram modificadas com o pacote anticrime, com uma subdivisão que não existia anteriormente. Tá? Então, essa topografia é o que nos vai trazer aí a análise do tema roubo, tá ok? Então, não perca um minuto desta aula. Anote cada informação que você vai ter a partir de agora. Bom, fica aqui conosco, você não vai se arrepender. Vamos lá para a próxima análise. Aqui agora nós vamos trabalhar alguns pontos importantes do crime de roubo. Dentre eles, a natureza, que é de crime complexo. Se você analisar o caput, você vai perceber que ele fala subtrair coisa alheia móvel, né? Lembrando o que? O crime de furto. Só que você vai ter um incremento, você vai ter uma complementação do que acontecia no furto. Você vai subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro, se utilizando de condutas relacionadas ao constrangimento ilegal. Tá? Condutas relacionadas ao constrangimento ilegal do artigo 146, ou seja, usando de violência, usando de ameaça. Tá? Então, nós vamos observar que essa violência, por exemplo, tá? Essa violência, ela pode ser aquela violência chamada de própria, aquela visível, que realmente pode ser utilizada para facilitar a subtração da res, quanto ela pode ser imprópria. Nós vamos também trabalhar esses conceitos. Não se preocupe quanto a isso, tá? Então, a violência ela pode ser própria ou imprópria. Então, vamos entender o porquê que é um crime complexo. Porque você tem o quê? Uma soma de tipos penais. Um furto e o constrangimento ilegal. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, só que utilizando-se de quê? Ou de ameaça, ou, claro, de violência. Nós vamos observar muito bem isso durante toda a análise do tipo penal. Sigamos. Outro ponto importante é a análise do sujeito. E você percebe que eu coloquei aqui um asterisco no sujeito ativo. O sujeito ativo do crime de roubo pode ser qualquer pessoa. Tá? Por isso, nós classificamos o crime de roubo como comum. Por que eu coloquei o asterisco? Porque a regra é que ele seja um crime comum, qualquer pessoa pode praticá-lo. Só que eu tenho uma exceção que é quanto ao quem? Quanto a quem, aliás, perdão, quanto ao proprietário. Porque se o proprietário, vamos lá para o exemplo prático, você tem o seu celular roubado, consegue detectar onde ele está e com quem, e vai atrás no momento que você pratica também uma subtração de um bem mediante violência ou grave ameaça. Então, o proprietário ele não vai, claro, praticar o crime de roubo. Ele vai praticar o crime do artigo 345 do Código Penal. Exercício arbitrário das próprias razões. Aquele crime que veda a autotutela, a prática de crime por particulares, buscando isso, uma aplicação de uma justiça privada. Então, o artigo 345 ele veda expressamente a prática do crime de roubo pelo
proprietário, tá? Então, se ele pratica isso, eu não vou dizer que vai ser um roubo, porque a propriedade é minha, o bem, a res que foi levada é minha. Então, nesse caso, eu aplicarei o artigo 345, tá bom? Também em relação ao sujeito passivo, trata-se de um crime comum também. Então, aqui, qualquer pessoa também poderá ser sujeito passivo do crime de roubo. São pontos importantes, introdutórios, que nós temos que repassar, porque constantemente você pode ter abordado em uma questão. Tá bom? Então, sigamos aí. Esses elementos são ditos objetivos, ou seja, são elementos que configuram, e eu tenho que ter muita atenção, mas muita atenção mesmo, porque muitas vezes o aluno, candidato a um concurso, candidato aí à prova do exame de ordem, acaba se perdendo em uma questão porque ele não lembra o básico. Não é decorar, pessoal, é lembrar, aprender. Então, se você aprende os elementos objetivos, aqueles que compõem o tipo penal, dificilmente você cai numa pegadinha de concurso, uma pegadinha de exame de ordem. Então, preste atenção. Quais são os elementos do furto? Vamos lá, recordando. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra. Tá? Esses são os elementos do furto. Então, o roubo, por ser um crime complexo, ele vai trazer tanto os elementos do furto, quanto a grave ameaça ou a violência do constrangimento ilegal. Já falamos isso anteriormente. Tá? Lembrando que essa violência, eu dividi lá para vocês no slide anterior, ela pode ser própria ou ela pode ser imprópria. Vamos já trabalhar o conceito das duas violências, certo? Mas o mais importante aqui é fazer essa anotação sobre os elementos objetivos. Muitas vezes, o estudante ele esquece que existem elementos objetivos, elementos subjetivos do tipo penal. Ele foca apenas no ato em si, esquecendo que os elementos objetivos, sem que eles existam, eu não tenho crime. Seria fato atípico. Sem o elemento subjetivo, dolo ou culpa, eu também não terei crime, tá? Porque está relacionado com a conduta que consta lá no fato típico da teoria tripartite do crime. Não vamos esquecer penal geral. Eu sempre falo para os meus alunos, penal especial, sem a base de penal geral, você vai estudar decorando. Crime de furto, crime de roubo, homicídio, qualquer crime da parte especial. Parte geral é essencial para um bom estudo na parte especial do Código Penal, a parte do 121. Então vamos lá, elementos objetivos aprendidos, vamos seguir. Tá aí, ó. Falamos dos elementos objetivos, agora vem o elemento subjetivo. Pessoal, não existe, vou repetir aqui, não existe crime de roubo culpável, no sentido de elemento subjetivo. Não existe culpa no crime de roubo. Quem rouba, automaticamente já me traz uma ciência de dolo, de vontade. Tá? Vontade cognitiva, que é aquela de saber, né, que realmente está praticando o roubo, tá? E aquele intuito volitivo, da vontade em si, eu quero roubar. Então, muito cuidado com isso. Não existe essa... Ah, professor, mas lá no crime de furto existia o furto de uso. Furto de uso não era furto. Vamos recordar isso. Eu estava subtraindo algo, mas para uso momentâneo, entregando da mesma forma que eu tinha colhido aquele bem. Aqui no roubo, nem essa possibilidade vai existir. Não existe roubo de uso. Cuidado com isso. Aqui há o quê? O roubo, o dolo. Eu quero subtrair coisa alheia móvel para si, ou para mim, na verdade, ou para outrem, utilizando-se de ameaça ou violência. Tá? Grave ameaça ou violência. Muito cuidado com isso. Bom, então, roubo tem como elemento subjetivo o dolo. A tentativa, é claro que ela vai ser admissível, até porque o crime de roubo ele possui todo o iter criminis. Recordando, o iter criminis, tá? Vou colocar aqui IC, ele vai ser formado lá pela cogitação, é isso?
Só você recordando aí dos elementos: a preparação, a execução, tá? E por último, a consumação. No caso, a tentativa, ela vai surgir em que período do intercrime? Em que fase do intercrime? Está aqui, fase da execução. Então, ele está executando quando ele é impedido por vontades alheias, tá? Sempre entender isso, para que haja tentativa. A consumação não deve ocorrer por o quê? Por interferência, por vontades alheias à do agente, que acabam impedindo essa consumação. Então, aqui a tentativa ela é totalmente admissível no crime de roubo. Só você colocar na prática. Um indivíduo está roubando uma pessoa e, ao ouvir, né, a polícia chegar, ao ouvir de longe e a polícia se aproximando, ele acaba evitando o roubo. Ele não prossegue na execução. Então, nesse momento, ele foi interrompido na execução por uma situação alheia à sua vontade. Então, a tentativa ela é possível sim, tá bom? Continuemos, então. Princípio da insignificância. Pessoal, é muito importante você ter ciência de que o princípio da insignificância, nós já falamos isso em aulas anteriores, e aí você faz a inscrição no canal, dê uma olhada nos outros vídeos. O vídeo anterior sobre furto também trata do princípio da insignificância. E quando se fala em insignificância, eu tenho que entender que para que ela seja aplicada, eu tenho que seguir requisitos, tá? Requisitos essenciais que hoje os nossos tribunais superiores, eles estão, para que haja a sua aplicação, trazendo uma necessidade de verificação. A mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade da ação. Então, são elementos que vão sempre reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta, inofensividade da lesão ao bem jurídico. Então, são itens essenciais para se aplicar a insignificância. No caso do crime de roubo, a insignificância não será aplicada justamente porque um dos requisitos vão ser afetados. Porque você percebe o quê? Que ela vai ser inadmissível porque não há um reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta, não há uma mínima ofensividade ao bem jurídico. Então, todos os elementos vão ser afetados pela grave ameaça, pela violência, que podem ser aplicadas durante a prática do crime de roubo. Então, muito cuidado. Ah, professor, mas ele roubou uma garrafa de cachaça de 10, 15 reais. A questão não é o preço da res que foi levada, do bem que foi levado, mas observar a conduta do agente. Houve grave ameaça? Houve violência, seja própria ou imprópria? Então não haverá possibilidade de insignificância. O princípio da insignificância traz requisitos para que ele seja aplicado. E dentro desses requisitos, o roubo não se encaixa em nenhum deles. Ok? O momento consumativo, muito importante você lembrar que quando se trata de momento consumativo, eu vou lembrar o que ocorreu lá no crime de furto. Então, no crime de furto, eu lembro que a teoria adotada, eu coloquei um quadro, você pode voltar lá na aula do crime de furto, eu coloquei um quadro com todas as teorias, Amócio, Hilácio, Ablácio, Contretácio. Dá uma olhada lá nos vídeos sobre crime de furto. E aqui, o momento consumativo é igual ao do crime de furto, tá? Eu não vou exigir mais situação de posse mansa e pacífica do bem. Então, a teoria da Amócio, ela diz o quê? Que a consumação, ela ocorre a partir da inversão. Olha só, pessoal. Da inversão. A letra está horrível, né? Mas a gente vai ajeitar. Então, vamos lá. Sem pressa, com muito cuidado, porque isso tem que estar no teu caderno. Então, aqui você tem que inverter. Sempre lembrar isso. Inversão da propriedade. Ah, professor, então, mas tudo bem. Ele inverte, ele pede o celular, eu entrego. Eu tenho que observar
que esse bem ele seja levado para longe? Não. A teoria da Amorcio diz que a inversão da propriedade, a partir do momento que ele se apodera, olha a palavra, se apodera do bem, você já tem a inversão da propriedade. Tá? Eu não preciso de posse mansa e pacífica, eu não preciso de deslocamento para outro local. Simples. Professor, e se ele joga o meu celular no rio quando perseguido pela polícia? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Se eu tenho descarte desse bem que foi roubado no momento de uma perseguição, continua o crime a ser consumado. Ou seja, ele foi consumado no momento do apoderamento do bem. Fique bem claro isso, para que você não se perca nas teorias. A teoria adotada dos crimes de furto e de roubo, quanto ao momento consumativo, é a teoria da Amorcio. Ou seja, inverteu o bem, inverteu a propriedade do bem, houve apoderamento pelo agente, acabou. Já houve consumação. Ficou claro? Ok? Não vamos esquecer isso. Faz a anotação no teu caderno. Não esquece de que a teoria em relação à consumação do crime de furto, do crime de roubo, é a teoria da Amorcio. Tá bom? Vamos continuar. Aí a súmula 582 do STJ para confirmar o que acabamos de falar. Súmula 582 do STJ. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem. Olha só isso. Aqui você tem o cerne, aquilo que é substancial para entender a consumação do crime de roubo. Inversão da posse do bem. Mediante o quê? Emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo. Lembra que eu falei do descarte? Ele descarta o celular no momento que está sendo perseguido. Continua o crime consumado. E em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada. Houve ainda a consumação. Aí, sendo prescindível, olha que palavra, o que significa dizer? Eu não necessito de posse mansa e pacífica ou desvigiada. Bom, eu não preciso disso para que haja consumação. Basta a inversão da posse do bem mediante esse emprego de violência ou grave ameaça. Fiquem muito atentos, porque essa súmula do STJ, ela, de forma recorrente, ela cai em concurso e ela cai no exame de ordem. Tá certo? Entendido? Para o vídeo, anota no teu caderno, porque é uma informação importantíssima, tá bom? Segue a minha orientação. Vamos lá então? Tenho certeza que você fez o que eu orientei, então vamos seguir. Agora vamos iniciar a análise do tipo penal, trabalhando os artigos, seus parágrafos e, claro, sempre trazendo informações a respeito da classificação topográfica que nós estudamos lá no primeiro slide. Tá? Então, aqui no artigo 157 caput, preste atenção ao que traz o legislador no caput, na cabeça do artigo. Subtrair coisa alheia móvel, tá? Ou coisa móvel alheia, mesmos elementos que nós analisamos lá no furto. Então, aqui você tem, no subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, nada mais, nada menos do que o quê? Lembra aí que a gente tem um crime complexo, nós temos aqui o crime de furto. Mediante grave ameaça, olha só, grave ameaça ou violência à pessoa. Aqui você tem um outro crime, vou puxar para cá, que é o crime de constrangimento ilegal. 146 do Código Penal. Ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Pessoal, muita atenção aqui, porque nesse primeiro momento, essa primeira parte, olha, eu vou traçar aqui com uma linha diferente, de cor diferente, tá? Vou botar um vermelho aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa primeira parte aqui, nós temos o chamado roubo simples próprio. E aqui eu tenho a utilização de violência, o quê?
violência própria. Muito cuidado. Então aqui, ó, dentro do crime, que é o artigo 57, que é o seu caput, que é o crime de roubo simples, você tem o roubo simples, o quê? Com violência, eu vou colocar aqui o V para ficar melhor. Vou colocar embaixo, então, violência própria. Ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida à impossibilidade de resistência. Aqui você tem a chamada violência imprópria. Professor, me dê um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Violência. Hoje eu tô que tô. Vamos lá. Não tem pressa nenhuma. Aqui a pressa é inimiga da perfeição. A gente vai fazer com calma para que você entenda. Então, violência imprópria. Tá bom? Então vamos lá. O que seria a violência própria? Vamos dar um exemplo. João, querendo assaltar Pedro, emprega violência, tá? Isso no caso uma lesão corporal, em Pedro, e retira dele o celular saindo em disparada. Isso é o quê? Uma violência própria. E também eu poderia ter no momento que João, apontando uma arma para Pedro, solicita, no caso, exige a entrega do celular. Violência própria. Então ele está subtraindo coisa móvel alheia mediante grave ameaça ou violência. Na violência imprópria, você sempre anote isso daí no teu caderno. Vai lembrar do exemplo do boa noite. Todo mundo já ouviu falar nessa situação. Boa noite, Cinderela. Muito cuidado, você que está indo aí para festas, né? Agora não, porque estamos num momento de pandemia, num momento de isolamento. Então, agora até que não vai ter muito tipo de crime como esse. Mas você que saía, que ia para festas, estava ali bebendo com os amigos, e aí pega e bebe, toma a bebida de um outro colega, sem saber se realmente qual a substância que tem. O Boa Noite Cinderela, ele funciona dessa maneira. Ele é um tipo de violência imprópria. Ele reduz, tá, a vigilância sobre o bem, no sentido de te dopar. Aqui ele está te dopando. Então o intuito aqui de quem te dá alguma substância para que você beba, isso de maneira, claro, bem escondida, né? Uma maneira bem vil mesmo, para que você acabe sendo dopado, e dopado você não vai oferecer o quê? Olha a palavra, resistência. Pessoal, primeira anotação importante sobre o crime de roubo simples, do caput. Esse roubo, ele pode ser cometido mediante violência própria ou violência imprópria. Muito cuidado com isso, porque lá no parágrafo 1º nós vamos trabalhar uma situação bem interessante sobre essa informação. Então, repetindo, roubo simples do caput, artigo 157, pode ser cometido mediante violência própria ou violência imprópria, tá? Então, violência à pessoa, que nós temos aqui, ó, é a chamada violência própria. Reduzir a impossibilidade de resistência, violência imprópria. Está aqui o exemplo, Boa Noite Cinderela, né? Quando você coloca algo dentro de uma bebida e entrega para a pessoa que você quer subtrair o bem, ela acaba sendo dopada, reduz a vigilância do bem e você, sem nenhuma resistência, subtrai celular, carteira. E aí tem um exemplo interessante, que é o do indivíduo que no carnaval você encontra ele no meio da rua, tá? E subtrai celular, carteira. Seria também o crime de roubo sendo aplicada uma violência imprópria? O que você vai responder? Não. Porque não, olha só o que eu estou afirmando. Não foi um ato partindo de quem está subtraindo. O Boa Noite Cinderela, a diferença para esse ato de alguém que encontra uma pessoa dormindo porque está bêbada na rua, em pleno carnaval, e subtrai seus pertences, é furto. Tá bom? Cuidado com isso, é furto. O roubo seria se eu gerasse aquela situação de
daquela pessoa estar bêbada e subtraio os bens. Muito cuidado com isso. Para que entre no roubo e na violência imprópria, eu tenho que necessariamente gerar essa impossibilidade de resistência. Tá bom? Vou repetir. Se eu encontro alguém que já está dopado, que já está embriagado e subtrai os bens, eu teria aí o quê? Um crime de furto. Agora, se eu gero essa situação de embriaguez, o seu dopo alguém para subtrair os seus bens, aí sim eu terei o crime de violência imprópria, o crime de roubo, perdão, eu terei o crime de roubo praticado mediante ação de violência imprópria. Finalzinho do artigo 57 caput. Tá bom? Com essa informação, a gente encerra o nosso primeiro bloco e eu aguardo você no segundo bloco para a gente dar continuidade ao estudo sobre o crime de roubo. Tá bom? Aguardo você lá no segundo bloco. Até mais.